O clima no Real Madrid simplesmente explodiu depois das últimas rodadas da La Liga, e a pressão em cima de Xabi Alonso alcançou um nível que ninguém imaginava no começo da temporada. Era esperado que o treinador fosse capaz de encerrar a fase irregular, reconstruir a confiança do elenco e colocar o Real novamente em rota de vitórias. Mas a verdade é que o time passou semanas colecionando empates frustrantes, atuações abaixo da média e uma sensação de que tudo estava prestes a sair totalmente do controle. E mesmo com a vitória importante por 3-0 sobre o Athletic Bilbao no último jogo da La Liga, com 2 gols de Mbappé e 1 de Camavinga, e uma atuação monstruosa de Vini Júnior com assistências e jogadas decisivas, o ambiente interno continua extremamente tenso. Isso porque o resultado, embora tenha aliviado a situação, não foi suficiente para apagar a sequência de tropeços que veio antes, nem para abafar as polêmicas internas, especialmente as que envolveram Vinícius Júnior nos bastidores. Segundo fontes do jornal Marca, o Real viveu semanas de alerta amarelo, expressão usada pelo próprio veículo para indicar que a diretoria passou a monitorar diariamente o ambiente do vestiário. A sequência de empates contra times considerados inferiores e a queda no desempenho coletivo criou uma pressão enorme dentro do clube, especialmente porque Florentino Pérez sempre cobra um padrão altíssimo. E não é para menos. Para muitos dirigentes do clube, essa era a temporada em que o Real deveria atropelar na La Liga, principalmente com Mbappé finalmente vestindo a camisa branca e com um elenco formado para dominar o futebol espanhol. Mas o time parecia travado, sem criatividade e sem intensidade. E para piorar, surgiram informações de AS, apontando que Xabi Alonso se irritou publicamente com Vini Júnior, em uma discussão acalorada após um dos empates recentes. Segundo a publicação, a bronca ocorreu no vestiário e alguns jogadores tentaram acalmar a situação. Nada de agressão, nada fora do controle, mas suficiente para criar um ruído enorme, já que Vini é um dos pilares técnicos e emocionais do Real Madrid. A temporada parecia entrar num redemoinho perigoso e a imprensa espanhola começou a levantar a pergunta que até então parecia impossível. Será que Xabi Alonso está perdendo o elenco? A dúvida cresceu tanto que até ex-jogadores começaram a comentar. Para muitos deles, o estilo de Xabi Alonso, extremamente rígido, metódico e disciplinado, chocou diretamente com a personalidade explosiva de jogadores como Vini Júnior, conhecidos por jogar na base da liberdade criativa e da emoção. Isso gerou uma incompatibilidade clara nas últimas semanas, ressaltada especialmente nos empates em que o Real parecia preso, previsível e quase burocrático, algo completamente distante da identidade que o torcedor espera. Porém, apesar de toda essa turbulência, a vitória por 3-0 sobre o Athletic Bilbao serviu como um respiro, um alívio necessário para impedir que a situação se transformasse em uma crise institucional ainda maior. Mbappé finalmente reencontrou os gols, Camavinga brilhou e Vini Júnior deu uma resposta gigante em campo, como se dissesse: não importa o que aconteça fora, eu vou entregar dentro das 4 linhas. Só que, mesmo com esse triunfo, as atenções foram imediatamente voltadas para Florentino Pérez. A pergunta era inevitável. O presidente ainda confia em Xabi Alonso? O que realmente pensa sobre esse momento tão turbulento? E foi aí que, segundo Relevo e Marca, Florentino decidiu falar. Não foi em coletiva, não foi em entrevista oficial. Foi aquele tipo de declaração calculada, feita nos bastidores, estrategicamente vazada para jornalistas de confiança, algo muito típico do presidente do Real Madrid. E a declaração foi exatamente este tipo de bomba que cai no vestiário e muda tudo.
O Real Madrid não pode viver de desculpas nem de empates. Este clube foi construído para vencer sempre, e quando isso não acontece, algo está errado. Eu respeito profundamente Xabi Alonso como profissional e como símbolo da nossa história, mas o respeito não impede a cobrança. Os empates que tivemos nas últimas semanas são inadmissíveis. Não pelo resultado em si, mas pela forma com que o time jogou. O Real Madrid tem que dominar, tem que impor ritmo. Não podemos parecer um time sem convicção. A vitória contra o Athletic Bilbao foi boa, muito boa, mas não pode ser uma exceção. Se for apenas um alívio momentâneo, não serve. Eu quero respostas contínuas. Essas palavras foram atribuídas por fontes internas ao presidente em conversas privadas. Mas o trecho mais forte veio logo depois e caiu como uma bomba dentro do elenco. O Real Madrid não é lugar para dúvidas. Se um treinador tem dificuldade para fazer o elenco render, ele precisa encontrar soluções imediatamente. Não existe margem para hesitação. Todos apoiamos Xabi, mas ele sabe que a camisa pesa e que os resultados precisam aparecer sempre. O Real Madrid não espera. O Real Madrid cobra. Segundo o jornal AS, essa declaração repercutiu instantaneamente entre jogadores e membros da comissão técnica. Alguns viram como um aviso direto ao treinador, outros viram como um recado para todo o elenco, especialmente para quem andou se envolvendo em polêmicas recentes, como Vini Júnior, que teve episódios de irritação com parte da torcida, momentos de queda emocional e a já mencionada discussão interna. Florentino sabe que Vini é essencial, mas também sabe que precisa mantê-lo focado, longe de tumultos. E, segundo o Marca, o presidente incluiu um comentário específico sobre o brasileiro. Vinícius é um talento extraordinário, mas precisa lembrar que no Real Madrid todos são cobrados pela mesma régua. Não importa se é craque, se é jovem, se é ídolo, todos devem estar comprometidos. O Real Madrid não é uma casa para confusões, e sim para conquistar títulos. Ou seja, Florentino foi duro, direto e estratégico. Ele não jogou ninguém na fogueira abertamente, mas deixou claro que o momento pede seriedade máxima. E para muitos jornalistas, essa fala representa não apenas uma cobrança, mas também um ultimato silencioso para Xabi Alonso. Isso porque, dentro da diretoria, existe uma pressão que vem crescendo há semanas. O Real Madrid não pode repetir temporadas anteriores em que campanhas inconsistentes colocaram tudo a perder nos detalhes. Florentino quer resultado agora, não daqui a 3 meses. Deixe sua opinião aí nos comentários. Valeu e que Deus te abençoe.